capítulo 10, versículos 19 a 25. Antes de entrarmos efetivamente no texto bíblico, abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós entramos na Tua presença, confiantes, ó Deus, da obra, do sacrifício de Jesus Cristo, cientes, ó Deus, de que é no Natal que nós lembramos a presença de Deus no nosso meio, que garantiu em nós, ó Deus, a presença, desfrutar da presença do Senhor. Eu peço a Deus que o Teu Santo Espírito nos ilumine mais uma vez, a fim de compreendermos as verdades das Escrituras, educando e instruindo nossos corações, a fim de sermos, ó Deus, casa de Deus, morada do Espírito, edificado, ó Deus, pela obra sobrenatural, ó Deus, do Espírito Santo, mediante a Tua palavra. Amém. Aceita, ó Deus, nossa adoração agora, no meio da pregação da palavra de Deus. Amém. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. O título da nossa reflexão de hoje à noite, esse intervalo que nós estamos na série de Salmos, nas mensagens de Natal para o mês de dezembro, é a presença de Deus entre nós, que garantiu a presença de Deus para nós. A presença de Deus entre nós garantiu a presença de Deus para nós. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 25, é o texto-chave, é o texto principal da nossa reflexão de hoje à noite, do sermão de hoje à noite, que faz parte de peças importantes, marcos importantes no progresso da revelação da história da salvação. Nós temos estudado ao longo dos Salmos, ao longo de várias passagens bíblicas, que existem marcos importantes no desenvolvimento da história da salvação. E todos eles têm a ver com aquilo que nos define como o povo da presença de Deus. Nós somos povo da presença de Deus, e existem 5 marcos principais ao longo da história que marcam a presença de Deus sendo desenvolvida no meio do seu povo. O primeiro deles está no jardim, o jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2. Então Hebreus capítulo 10 não é uma passagem no espaço perdida de toda a história da salvação. Hebreus capítulo 10 é construído naquilo que nós lemos em Gênesis capítulo 2, onde vemos o primeiro padrão da presença de Deus sendo desenvolvido. Se você está nos visitando, nós cremos que a palavra de Deus é por completa inspirada, é por completa útil ao nosso ensino, e que ela trata e lida de um tema só relacionado ao Senhor Jesus Cristo. Gênesis capítulo 2 é o início das coisas criadas, em que Deus estabelece para nós o motivo pelo qual nós fomos criados. Fomos criados para a glória de Deus, representando visivelmente o Deus invisível, desfrutando da presença de Deus. Em Gênesis capítulo 2, nós vemos o homem colocado no centro de um jardim, responsável para cuidar de toda a criação de Deus. Nós vemos o Senhor saindo em comunhão para o homem. Essa comunhão ela é descrita em Gênesis capítulo 3, onde logo depois do pecado ingressar na história da humanidade, o Senhor caminhava do jardim para encontrar com o homem, desfrutar da presença de Deus, e o homem estava escondido. O homem estava escondido, envergonhado pelo pecado, e nós vemos o primeiro padrão que afeta desfrutar da presença de Deus. O pecado bloqueia o desfrute da comunhão com o Senhor. Isso é o que nós aprendemos em Gênesis capítulo 2. Primeiro marco de nós, povo da presença de Deus. O segundo marco é visto no tabernáculo. Esse povo de Deus, esse povo eleito Israel, é retirado da terra do Egito, é liberto da terra do Egito, e agora, depois da salvação operada no meio do povo, o Senhor quer habitar no meio do povo. E para isso ele constitui o tabernáculo, e nós vemos as prescrições, estudamos há cerca de 2 anos atrás, Êxodo capítulo 25, a presença de Deus no meio do povo. Haviam detalhes a serem seguidos, exercidos em obediência, para desfrutar da presença do Senhor. Haviam leis de purificação física, que eram um exercício de obediência e fé daqueles que desfrutavam da presença do Senhor. E lá nós também vemos o mesmo obstáculo à presença do Senhor que vimos em Gênesis capítulo 3. O pecado separava o povo da presença de Deus.
Havia necessidade de um mediador. E progressivamente o Senhor vai transformando aquele simples modelo do jardim em algo mais complexo, dando para nós o padrão da redenção, dando para nós o ofício de um mediador, que nós já sabemos que no decorrer da história se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Há um progresso da revelação, meus irmãos, descrevendo para nós a beleza da nossa salvação. Há uma criação, há a necessidade de desfrutarmos da comunhão com o Senhor, da presença do Senhor. Essa comunhão é perdida em função do pecado. No tabernáculo ela é restaurada. Deus providencia então um sistema de sacrifícios. No exercício desses sacrifícios há a fé, sempre por causa da graça de Deus. Há desfrute da presença do Senhor. Mas então no terceiro marco nós vemos Jesus Cristo. Jesus Cristo é o clímax da revelação do Senhor. Ele é a própria presença do Senhor, Deus entre nós. Séculos de história se passaram desde o tabernáculo, desde o templo. Essa história é marcada pelo ministério profético de muitos homens usados por Deus como mensageiros de um plano preciso e fiel. A presença do Senhor então estará restabelecida no meio de um povo de dura cerviz, que marca a nossa história desde Gênesis capítulo 3, Êxodo capítulo 32, a história de Israel, o exílio do povo do norte, do povo do sul, povo de dura cerviz. Mas o nosso Deus insiste em amor, de se fazer presente no nosso meio, para desfrutarmos do projeto original da criação, um relacionamento com Ele. As palavras então do profeta se cumprem no nascimento do Deus menino, Deus homem, Jesus Cristo. Diz assim, Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23, projetado para os irmãos: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Depois em João capítulo 1, versículo 14, também projetado para os irmãos, nós vemos que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Os evangelhos escancaram que Jesus Cristo é Deus conosco, é a presença de Deus que veio até nós. Nós, alienados da presença de Deus no jardim, Gênesis capítulo 3, que falhamos em Êxodo 25, que falhamos continuamente com o nosso pecado de desfrutar da presença de Deus, era necessária a iniciativa amorosa de um Deus soberano de habitar entre nós. Jesus Cristo, Natal, Deus Emanuel, Deus conosco, Ele veio. E o que separou as pessoas de desfrutar da presença de Deus encarnada no nosso meio? Pecado. Não reconheceram Jesus Cristo, não reconheceram Jesus Cristo como o Messias, como Deus homem entre nós. Então nós temos o quarto marco da presença de Deus, e é onde nós vamos atentar grande parte da noite hoje, a igreja, amplamente detalhada em Efésios capítulo 3, e também descrita para nós em Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 25. Depois do seu ministério terreno, depois da sua morte, depois da ressurreição, Jesus sobe aos céus para a vinda do Consolador, o Espírito Santo. A presença do Senhor hoje no Espírito Santo na igreja. É o Espírito Santo que habita a igreja como extensão da presença de Deus entre nós. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 2, 19 a 22. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É a presença de Deus no nosso meio. No meio de quem? Da igreja. E o que impede da igreja desfrutar da presença de Deus no nosso meio? Gênesis 3, Êxodo 25, a vinda de Jesus Cristo no primeiro advento, pecado. Não desfrutamos da presença de Deus no nosso meio por causa do pecado. Então o quinto marco, a Nova Jerusalém, Apocalipse 21, versículos 1 a 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus,
ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E o que nos separará da presença de Deus? Nada. Salvação consumada na Nova Jerusalém. Então nós vemos os 5 marcos da presença de Deus, mostrando para nós que Deus tem um plano, que culmina na pessoa e na obra de Jesus Cristo. É Natal, Deus conosco e amor. E o que isso tem a ver com a mensagem do Natal? Eu espero que ao longo da exposição de Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 25, fique claro para você que a presença de Deus, Deus conosco, a mensagem do Natal, ela é desfrutada e cultivada em nosso meio, como resposta à presença de Deus, consumada pela obra e pessoa de Jesus Cristo. A mensagem do Natal, e aqui é irônico, e é a nossa constante tensão como cristãos, a mensagem do Natal faz sentido por causa da Páscoa, e a Páscoa só existe porque tem o Natal. Então nós consideramos ambos juntos. A relevância do nascimento do menino Jesus é importante por causa da morte de Jesus e da sua ressurreição. São 5 marcos que mostram que Deus tem um plano, é o desenvolvimento da teologia da presença de Deus, culminada no marco número 3, Jesus Cristo é Natal, Deus conosco. A obra e o ofício então de Jesus Cristo, que habitou entre nós, garantiu para nós a presença de Deus. É o que nós vamos ler em Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Essa passagem de Hebreus é a introdução da 4ª exortação da Epístola aos Hebreus. Se Deus quiser, pela graça de Deus, em 2016, nós vamos ver com mais detalhes a estrutura da carta aos Hebreus. Mas até lá, os irmãos simplesmente vão considerar como dado o que eu estou falando para os irmãos. Ok? Provavelmente é o início da conclusão de um sermão que se inicia no capítulo 5. Para os nossos propósitos, então, nós vamos dividir esses 6 versículos em 2 partes. A primeira parte refere-se à realidade inaugurada pelo Natal, Deus conosco. E a segunda parte refere-se à nossa resposta em fé como comunidade da mensagem do Natal. Então a primeira parte nós vamos focar na obra e pessoa do Senhor Jesus Cristo. A segunda parte, a nossa resposta óbvia, lógica, de fé à mensagem do Natal. Parte 1 então, a presença de Deus entre nós. Ele veio até nós, Natal, Jesus Cristo, conquistou acesso à presença de Deus para nós. Hoje nós desfrutamos da presença de Deus como o povo de Israel não desfrutava no deserto. Parte 2. A presença de Deus para nós é traduzida então numa resposta adequada em fé, esperança e amor. E eu espero que fique claro que quando nós falamos de fé, esperança e amor, é diferente de como a Coca-Cola articula fé, esperança e amor. Ok? Quando nós falamos fé, esperança e amor, é diferente de que quando a turma da Globo se reúne, toda de branco, e canta fé, esperança e amor. Nossa fé, esperança e amor, ela é alicerçada, construída na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa é a mensagem essencialmente cristã que proclamamos no Natal com olhos na Páscoa. Bom? Parte 1, parte 2. Parte 1. A presença de Deus entre nós conquistou acesso à presença de Deus para nós. Foi necessário a vinda da presença de Deus entre nós, Emanuel, Deus conosco, para conquistar para nós a presença de Deus. Pare e pense sobre isso. Você só tem acesso à presença de Deus hoje
nós desfrutamos como igreja da presença de Deus de uma forma que Israel não desfrutava, porque Jesus Cristo, Deus homem, veio entre nós. Ele veio nos buscar para podermos ir até Ele. A presença de Deus, então, no versículo 19 e nos versículos anteriores, é o cumprimento da vontade de Deus em nosso favor. Jesus Cristo não é e nunca foi o plano B. Jesus Cristo sempre foi o plano A de toda a história da salvação, estabelecido na eternidade passada. Volte comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 5. Hebreus capítulo 10, versículos 19, é construído nas verdades de Hebreus capítulos 10, versículos 1 a 18, que por sua vez é descrito em Hebreus 9, 8, 7, 6, 5, 4, os irmãos conhecem a ordem e sequência dos números naturais, ok? É todo um contexto. E aqui em Hebreus capítulo 10, versículos 1 a 19, fica claro que Jesus Cristo ele é o perfeito sacrifício e o perfeito sacerdote. Versículo 5: Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Isso é uma citação do Salmo 40, que o autor de Hebreus aplica à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Versículo 9: Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. A vinda de Jesus Cristo é o cumprimento da vontade de Deus Pai. E qual é essa vontade? Versículo 10: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Jesus Cristo veio cumprir a vontade do Pai, que era a santificação do seu povo, a igreja, como sacrifício em favor dos nossos pecados. Plano estabelecido na eternidade passada, que em forma obediente Jesus Cristo veio e se ofereceu em nosso favor. Natal veio para cumprir a vontade do Pai, e com essa vontade ser o sacrifício perfeito em favor dos nossos pecados, por causa dos nossos pecados. Esse versículo 19 então é construído em cima da teologia que nos é apresentada nos versículos 1 a 18. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Nós vamos ver posteriormente o que é essa intrepidez, essa confiança, mas obviamente ela é construída em cima do sacrifício de Jesus em nosso favor. Note os versículos 12 a 14 do mesmo capítulo 10. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por prostrado dos seus pés, por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Nós colhemos então as bênçãos da vontade de Deus em nosso favor, estabelecidos numa nova aliança. O que rege nosso relacionamento com o Senhor é a nova aliança estabelecida no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, não de bois, não de cordeiros, não de bodes, mas de Jesus Cristo. E foi o sacrifício de Jesus e a nova aliança que garante então um novo coração. Versículo 16: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Seguindo então o padrão da nossa incapacidade de nos livrar do pecado por nós mesmos, de sermos incapazes de desfrutarmos da presença de Deus, Deus toma a iniciativa de estar entre nós, para ser o sacrifício perfeito por causa dos nossos pecados, de estabelecer conosco uma nova aliança e de dar para nós um coração de carne capaz de obedecer. Meus irmãos, Jesus Cristo cobre o escanteio, cabeceia, defende, faz o gol, apita, torce. Ele é o personagem central. Ele é o personagem central da história, dando para nós um coração novo, capaz de obedecer. E é ciente então da obra e da pessoa do Senhor Jesus Cristo,
do que o Natal representa para nós, que nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. E aqui é necessário um pouco do conhecimento prévio do que significava o Santo dos Santos na figura do tabernáculo, que era uma maquete de uma realidade celestial. Moisés sobe ao monte e volta com uma planta de uma maquete de uma realidade celestial. O tabernáculo então refletia o real, não era o fim em si mesmo, mas era uma maquete de uma realidade, em que todo o tabernáculo aponta para o Senhor Jesus Cristo. Nós entramos no Santo dos Santos, não do tabernáculo, o real. Nós temos acesso à própria presença do Senhor. A presença do Senhor que fazia Israel tremer, a presença do Senhor que fazia o rosto de Moisés resplandecer por dias, nós hoje temos acesso por causa de Emanuel, Deus conosco. Ele veio e morreu a minha morte, a sua morte, para que você tivesse acesso ao Santo dos Santos. Então aquele tremor, então aquele medo e pavor que tomava conta do acampamento de Israel, hoje ele é acalmado pela certeza do sacrifício perfeito. Meus irmãos, aqui tem uma série de implicações para nós, porque mediante a obra de quem você ousa entrar na presença do Senhor? Mediante a obra de quem você ousa entrar na presença do Senhor? Porque nós somos treinados a pensar a falsa mensagem das obras, de que se eu for bom o suficiente, Deus irá me aceitar. De que se eu cometer um deslize, jamais poderei estar aqui diante desses santos irmãos sem pecado. É porque somos treinados a pensar o evangelho das obras. Somos treinados a pensar nossos próprios méritos. Somos inclinados a confiar na nossa própria carne, que quer assumir o trono de Deus. Santo, santo, santo. Não há o que você faça, não há sinceridade no seu coração que irá garantir acesso à presença de Deus. Mas o autor de Hebreus nos diz para termos intrepidez. É a mesma palavra usada no versículo 35, traduzida como confiança, para entrar no Santo dos Santos. Como então eu vou entrar com confiança na presença de Deus? Só tem um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É nos méritos do Senhor Jesus Cristo que nos reunimos e não somos fulminados. É nos méritos do Senhor Jesus Cristo que nós levantamos nossas mãos e cantamos, e nosso louvor é aceito. Não é na mesquinharia da nossa performance, não é na mesquinharia da nossa qualidade técnica, não é na mesquinharia da nossa eloquência, é nas obras do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sem Cristo Jesus não há presença de Deus. Não há presença de Deus. Nos reunimos hoje para desfrutar da presença de Deus, o Espírito Santo habitando na igreja, porque a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. Foi a presença de Deus entre nós que conquistou para nós a presença de Deus para nós. Jesus Cristo foi então o sacrifício único e suficiente. Essa presença de Deus para nós foi conquistada pelo sangue de Cristo. Versículos 19 e 20, final do 19, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Pela sua carne. O sangue de Cristo então é a base da nossa confiança e intrepidez. Não é a nossa presunção, não é presunção isso, não é soberba, mas humildade em reconhecer que eu sou incapaz de entrar no Santo dos Santos. Então eu me vesti da justiça de Cristo, e hoje eu desfruto da presença de Deus, não nos meus méritos, mas no de Cristo. Se isso não é humildade, eu não sei mais o que é. O cristão tem uma confiança humilde, porque ele entende que tudo o que tem são os méritos
do Senhor Jesus Cristo, miserável homem que sou. Mas o meu Cristo, Ele sim, exaltado em glória, me garante acesso ao Santo dos Santos. Nosso substituto, Emanuel, Deus conosco. É o sangue de Cristo que garantiu a nós o relacionamento original para o qual fomos criados. O véu foi rasgado. Quando a morte de Cristo foi consumada e o véu se rasgou de cima para baixo, aquilo nos dá uma indicação de que algo aconteceu na realidade celestial. Algo mudou. Algo mudou referente ao relacionamento entre Deus e os homens. Aquele véu que separava, aquele sistema de sacrifícios que apontava para o Senhor Jesus Cristo, foi então cumprido na figura e no sacrifício do nosso Senhor. Hebreus 9, versículos 23 e 24. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Jesus Cristo entrou na realidade celestial, fazendo purificação para os nossos pecados, garantindo acesso ao Santo dos Santos, porque Ele é o sacrifício perfeito e o sumo sacerdote supremo. É o que Ele garantiu para nós. A presença de Deus então é mediada a nós pelo perfeito sacerdote Jesus Cristo, versículo 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. A casa de Deus é o termo que o autor de Hebreus usa para descrever igreja. Capítulo 3, versículo 6. Cristo, porém, como filho é em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia e exultação da esperança. Nós somos casa de Deus, e além do sacrifício de Jesus Cristo que nos garantiu a presença de Deus, ao seu ofício de sumo sacerdote para a casa de Deus, igreja, que garante para nós a permanência na presença de Deus. É a obra completa. A presença de Deus nos foi garantida pela presença de Deus entre nós, Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. É a sua obra que garante para nós acesso à presença de Deus. Então a presença de Deus não são apenas vislumbres emocionais que você tem, não é se você sente ou não a presença de Deus. A presença de Deus é um exercício de fé pelos méritos do Senhor Jesus Cristo em nosso lugar. Seja você desafinado, seja você afinado, seja você complexo no louvor, seja você sereno no louvor, é o mérito do Senhor Jesus Cristo que garante para nós acesso à presença de Deus. É tudo Jesus Cristo. Daí a importância de que nosso culto seja regido por Cristo Jesus, porque aquilo que não for regido por Cristo Jesus não tem acesso à presença de Deus. Fica aqui no nosso fogo, sequer com o poder de deslocar as placas. Já viu que as placas se deslocam? Nenhuma delas foi por nosso barulho, foi bolas de futebol, os adolescentes, jovens. O ano novo está chegando, nós estouramos ano passado, nós deslocamos algumas placas. Não passa, porque só sobe o que é por meio de Cristo Jesus. É um exercício de fé. Então externamente tudo pode parecer a mesma coisa, mas são aqueles que entram na presença de Deus, cientes do sacrifício de Jesus Cristo, que tem o seu louvor aceito. Ele é o caminho à presença de Deus. Jesus é o mediador perfeito. Hebreus capítulo 10, versículos 11, nos dá algumas pistas do que esse sacerdote fazia. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia
a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Era o que acontecia no padrão do tabernáculo, Êxodo 25. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Êxodo 29 e 38, acho que está projetado ali. E habitarei então no meio dos filhos de Israel, seria o seu Deus. Olha só a importância do sacerdote. Moisés apontava para Jesus Cristo. A linhagem de Arão apontava para o Senhor Jesus Cristo, mediadores humanos incapazes de nos garantir acesso à presença de Deus na realidade celestial. Então eles tinham que fazer aquilo continuamente. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. A razão pela qual nós desfrutamos da presença de Deus é uma razão missiológica, missionária, proclamar que Deus existe e está no nosso meio. Quando nós mantemos a presença de Deus, cultivamos a presença de Deus no nosso meio, nós vamos ver como nós vamos fazer isso. Nós temos um propósito missionário. Existe um Deus e Ele habita a Igreja Batista Maranata. Como que eu sei disso? Ainda bem que você perguntou, que é a parte 2 da nossa reflexão de hoje. A presença de Deus para nós é traduzida numa resposta adequada em fé, esperança e amor. Uma vez que nós estamos cientes de tudo que Cristo conquistou por nós, por causa do Natal, por causa da Páscoa, nós temos implicações, nós temos responsabilidades como corpo, como povo da presença de Deus. Para o povo de Israel havia um grande livro chamado Levítico, aquele que lá no março você pula e desiste da leitura anual, cheio de sacrifícios, cheio de coisas, matar a ponguinha, visitar a casa com lepra, o que é aquilo lá? E havia todo um ritual da manutenção da exigente e abençoadora presença de Deus no meio do povo. Era um exercício de fé, de que eu estou ciente de que no nosso meio o Deus Santíssimo habita. Logo, nós vamos nos purificar. Você é ciente de que o Santíssimo Deus habita a Igreja Batista Maranata. E é ciente disso, do acesso que nós temos ao Santo dos Santos, que o autor de Hebreus então desvenda para nós 3 implicações lógicas de um povo que testemunha a presença de Deus no nosso meio. Nós vamos ver: aproximar com fé, guardar a esperança, cultivar o amor. É a tríade cristã: fé, esperança e amor. Porque ele veio então, aproxime-se do Senhor. Porque ele veio, aproxime-se do Senhor. Ele veio até nós para conquistar para você acesso a Ele. Aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus, revestido da justiça de Cristo, confiante da obra do Senhor Jesus Cristo, que recebe você como você está, para nunca mais deixar como você é. Essa é a obra transformadora do Senhor Jesus Cristo. Ele recebe pecadores do jeito que eles estão, para nunca mais deixá-los como eles são. Transformados. A presença de Deus é transformadora. Aproxime-se então do Senhor. Como? No versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Nós nos aproximamos com sincero coração, em plena certeza de fé. Agora, no contexto, nós entendemos que o sincero coração não é a sua sinceridade tão somente, é a sinceridade de quem crê na obra e pessoa do Senhor Jesus Cristo. É a sinceridade da minha fé, é a legitimidade da minha fé, ainda que imperfeita, mas está depositada no perfeito Salvador. É lá. Mais importante do que a quantidade da sua fé é em quem ela é depositada. Estando no Senhor Jesus Cristo, do tamanho do grão de mostarda, você tem livre acesso ao Santo dos Santos. Porque Ele conquistou isso para nós, seu povo, povo da presença de Deus. Por que nós nos aproximamos do Senhor? Porque o nosso coração foi purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura.
pura. Esse sincero coração em plena certeza de fé é um coração que demonstra confiança e devoção simples no cumprimento de um novo coração do povo de Deus. Uma vez que tivemos o coração purificado de má consciência, o nosso estado pecaminoso, e lavado o corpo com água pura. O sangue de Jesus, então, inaugura uma nova aliança, novos padrões, um novo estabelecimento de relacionamento com o seu povo, a nova aliança. Tudo é Cristo Jesus, culmina no Senhor Jesus Cristo. Aproxime-se então do Senhor. A implicação de que Natal existe, Deus entre nós, é aproxime-se do Senhor. Então eu pergunto, por que você está tão distante? Por que você é tão indiferente às coisas do Senhor? Porque muitas vezes nossa carne luta em desfrutar da presença do Senhor. Meus irmãos, essa é a luta comum e constante de todo peregrino legítimo. Nós desfrutamos da presença do Senhor ao mesmo tempo que ainda vemos o pecado remanescente que nos mantém distantes do Senhor. Aproxime-se com fé. Que o Natal 2014 seja mais um lembrete para você de que Deus está chamando você. Vem aqui. Quero te contar um bizu. Um bizu quente. Um bizu quente. Minha amada igreja. Qualquer associação com o personagem da igreja, cai aqui agora. Minha amada igreja, eu vim por vocês. Eu morri por vocês. Por que você está tão longe? Como um frágil cão, ferido, sozinho, com beiços de não brinco mais. Aproxime-se com fé, crendo que Jesus Cristo foi suficiente em seu favor. Eu sei que você não é digno do Santo dos Santos. Eu não sou digno do Santo dos Santos. Mas Jesus Cristo foi em nosso favor. E a confiança está nele. Aproxime-se então com fé. Essa é uma comunidade que crê no Senhor Jesus Cristo. Versículo 23, a segunda exortação, aqui, a segunda implicação da obra e pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tenha esperança no Senhor. Versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O que é essa confissão que nós somos chamados a guardar? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 13, usa o termo confissão, assim como Hebreus capítulo 3, versículo 1. Tente ler alguma definição sobre confissão na forma que a palavra é usada. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Os autores bíblicos usam o termo confissão como uma declaração de lealdade. Guarde firmemente a declaração que um dia você fez de lealdade ao Senhor Jesus Cristo. Cultive no seu coração, porque Deus está conosco, de que você é leal ao único Senhor, Jesus Cristo. Declare a bandeira do Senhor Jesus Cristo na sua luta contra falsos senhores, o dinheiro, o prazer, o poder, todos os falsos ídolos da nossa sociedade. Declare guerra contra eles, porque você vai guardar a boa confissão, a sua declaração de lealdade. Eu sou de Cristo e somente de Cristo. Ele me comprou, não sou de mais ninguém. Guarde firme a sua confissão. A confissão da esperança. De que forma? Sem vacilar. Não vacile. Não pende para um lado, não pende para o outro. A fé cristã, muitas vezes nós somos iludibriados, nós somos enganados como quase uma tradição evangélica, de que aceitar Jesus Cristo é a garantia de um assento nos céus, e agora, se eu quiser ser um fiel, é um plus. A vida cristã é marcada por fidelidade. Se você não é fiel, você é exceção, e uma perigosa exceção. É hora de checar,
de que lado você está. Okay? São todos os méritos de Cristo, mas a resposta daqueles que abraçam a obra de Cristo Jesus é vista nos frutos. E aí nós temos preocupações pastorais, com certos nomes, com certas ovelhas, que historicamente demonstram uma resistência em se aproximar do Senhor, de guardar a confissão, e nós vamos ver depois na prática do amor. Não resista. Se você está ouvindo a voz do bom pastor, não resista. Se você está ouvindo a voz do bom pastor, eu vou assistir no camarote a sua vinda para o rebanho. É irresistível, não resista, é inútil. Se Jesus Cristo está chamando você hoje, abaixa as armas, vem, é um Deus de amor, morreu por você. Morreu por você. Mas eu entendo também que a palavra de Deus, que chama os eleitos, endurece corações. Talvez você está aí se arranhando, ouvindo essa mensagem, assim, tudo isso de novo, acaba logo, porque deveria ser. Cuidado, não endureça o seu coração. Escute a voz do Espírito, que fala por meio da sua palavra. Tenha então esperança no Senhor, sem vacilar. O vacilo é o contrário daquele que é imóvel, aquele que tem foco, aquele que tem maturidade. Quase aquela figura que nós vemos em Efésios capítulo 4, quando a igreja tem uma liderança dada pelo Senhor Jesus Cristo, que instrui os membros para o serviço do ministério, em que cada um atua com os seus dons e talentos que Deus deu para a edificação do corpo, e assim não mais sejamos como meninos, pendendo de um lado para o outro. Alguns que não guardam a sua confissão, que vacilam, são aqueles que não estão expostos aos recursos do corpo de Cristo e por isso não são edificados com as ferramentas que Deus deu à igreja, que estão na mão dos irmãos. A vida em corpo é fundamental para que você cresça sem vacilar. Sem vacilar. Deus é fiel. Não vacile. A salvação, obviamente, não depende do esforço humano, mas única e exclusivamente de Deus. Mas uma vez que a salvação é uma promessa, somos chamados à perseverança de crermos na promessa. Creia. Você já creu? Continue crendo. Creia. Exponha-se aos recursos do corpo de Cristo para a construção e maturação da sua fé. Fé lhe foi dada e precisa ser desenvolvida. E nós temos todos os recursos espirituais para que você cresça. Por quê? Porque nós somos povo da presença de Deus. Só por causa disso. Só por causa disso. Por que então nós somos chamados a ter esperança? Porque quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa não foi um dos vossos pastores humanos. Quem fez a promessa não foi um dos membros mais antigos da igreja. Quem fez a promessa não foi preenche a lacuna. Quem fez a promessa é o Senhor Jesus Cristo, que nunca tarda, nunca falha. Ele é fiel, ele se mostrou fiel, ele cumpriu todas as promessas, todas as profecias, e ainda há promessas e profecias que nos aguardam, mas ele já tem um extenso currículo que ele é capaz de cumprir todas elas. Creia e guarde a sua lealdade para o Senhor Jesus Cristo. É Natal, Deus conosco. Nos versículos 24 e 25, então, nós somos chamados a aproximar com o coração sincero, nós somos chamados a guardar firme a confissão, e nós somos chamados a amar os que estão juntos com você na presença de Deus. Juntos na presença de Deus. Nós estamos diante do Deus Santíssimo pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. E pela graça de Deus, eu olho para a direita, eu olho para a esquerda, eu vejo irmãos comigo. Eu vejo irmãos lavados pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus. E essa é a razão pela qual nós nos amamos. Essa é a razão pela qual nós construímos uma comunidade de amor. Porque nós temos as mesmas preferências? Não, nós não temos. Porque nós temos os mesmos gostos? Não, muitos de vocês têm gostos futebolísticos equivocados.
porque nós gostamos das mesmas coisas. Não. Nós somos uma comunidade de amor, porque fomos lavados pelo mesmo sangue de amor de Jesus Cristo. Então eu olho para a direita e vejo a mesma manifestação da graça. Eu olho para a esquerda e vejo a mesma manifestação da graça. Então nós somos chamados a preservar essa comunidade de amor, porque é Deus entre nós. Deus entre nós. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Considere, esse é o imperativo, considere o seu irmão. Essa palavra considerar tem a ideia de observar com atenção, pensar sobre, cuidadosamente, notar os irmãos. Note os irmãos ao seu redor. Como? Estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras. Nós somos chamados a nos provocar às boas obras. Nós somos chamados a nos estimular às boas obras. E que boas obras são essas? As boas obras que Deus preparou para nós na eternidade passada para que andássemos nelas. Nos revestir do novo homem. As boas obras então têm a ver com nos revestirmos do caráter do Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a uma vida de corpo que nos estimula a sermos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Como é o seu agrupo? Como é o seu agrupo? Porque nos reunimos como pequenos grupos e a tentação muitas vezes é fazermos aquilo um grande lamento de como vai a semana, ou uma grande troca de ideias, ou fazemos das trivialidades nosso rei. Meus irmãos, falemos sobre trivialidades, mas no devido lugar de trivialidades. Porque quando nos reunimos, somos chamados a nos estimular em amor, a nos equipar do Senhor Jesus Cristo. Intencionalmente, então, nos reunimos para produzir a imagem de Cristo na vida do meu irmão. Aí nós começamos a ver os desafios de mantermos a presença de Deus no nosso meio. Aí nós vemos os desafios de nos assegurarmos e nos apropriarmos das bênçãos do Senhor no nosso meio, porque a nossa carne não quer. Mas estamos debaixo da nova aliança. Ele nos deu um coração capaz de obedecer. Se tem alguém que consegue fazer do pequeno grupo, do seu grupo, um lugar onde as pessoas se parecem mais com Cristo Jesus, é você, crente em Cristo Jesus, membro da igreja vai se Maranata. Por quê? Porque eu quero ver que você tenha um coração novo. E com um coração novo, com o coração dado pelo Senhor Jesus Cristo e com o sumo sacerdote perfeito, você não só deve, como pode e consegue. Mãos à obra. Mãos à obra. De que outra forma nós podemos nos amar uns aos outros? É interessante porque o início do versículo 25 nos parece ser uma nova ordem, mas não é. O autor de Hebreus nos coloca um termo aqui, é um particípio que qualifica o verbo do versículo 24. Não é uma nova ordem, mas é algo que descreve e qualifica a ordem dada. Você irá amar o seu irmão, não deixando de vir à igreja. Quando você deixa de vir à igreja, você deliberadamente deixa de amar o irmão. É por isso que nos reunimos como igreja. Nós nos reunimos como igreja porque é necessária a sua presença para amar uns aos outros. Mas quando você deixa de vir à igreja por eles motivos quais sejam, você está deixando de amar o irmão. Você está deixando de considerar atentamente o seu irmão. Você está deixando de estimular o seu irmão e de ajudá-lo a se revestir do novo homem de Jesus Cristo à prática das boas obras. É isso que você está fazendo. Deliberadamente é isso o que você está fazendo diante do Senhor, que conquistou para você acesso ao Santo dos Santos. Vir à igreja então não é coisa de beato gospel. Vir à igreja é o exercício e a prática de uma disciplina espiritual coerente com a obra e o ofício do Senhor Jesus Cristo. Ele nos comprou com o seu precioso sangue, e você só tem comunhão com a família de Deus se você estiver presente na família de Deus. Eu não sei como eu consigo ser mais claro do que isso, ou expor para os irmãos em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, a importância de nos reunirmos como igreja.
Não é apenas para ganhar informação. Você não vem para uma faculdade Batista Maranata, você não vem para uma escola, você não vem para um catequismo Batista Maranata, você vem para uma reunião da família de Deus, corpo de Cristo, que tem acesso ao Santo dos Santos, onde Deus habita, o Espírito Santo, edifício espiritual. Nós precisamos nos reunir. É quem nós somos. É a congregação dos santos. Por isso o autor de Hebreus qualifica considerar uns aos outros como está presente. Está presente. Alguns tinham o costume de não congregar. E porque eles não congregavam, eles não faziam admoestações. Fazendo admoestações, exortações. Por favor, desvincule a ideia de exortações, admoestações, como vir à igreja para dar bronca nos irmãos. Essa semana eu vi você no Face, eu preciso conversar com você. Pode ser que envolva isso, mas na maioria das vezes não. É o consolo, é a ministração da palavra que supostamente habita ricamente em nossos corações, em que nós vamos nos estimular como membros da mesma família, lavados pelo mesmo sangue de Jesus, diante do mesmo Santíssimo Deus, a nos revestir do novo homem. Por quê? Porque Natal 2, o retorno, está chegando. Em breve, não nos melhores cinemas, mas diante dos olhos redimidos. Amém. Natal 2, o retorno, está chegando. Olha como o autor de Hebreus termina o versículo 25. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Por que que nós nos aproximamos com um coração sincero? Porque nós guardamos firmes a confissão da esperança. Porque nós nos consideramos em amor. Porque Jesus Cristo está voltando. E o que vai acontecer de tão marcante na volta de Jesus Cristo? É o fim do marco número 4 para o início eterno do marco número 5. Número 4 é a igreja onde nós estamos hoje, porque Deus conosco nos redimiu, nos comprou. E agora nós aguardamos o marco 5, a Nova Jerusalém. E o que vai acontecer na Nova Jerusalém? Nós vamos ter acesso não mais apenas ao Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas ao leão. Jesus Cristo é um cordeiro, mas é um leão. Nós vamos ter acesso não mais somente a esse bebezinho frágil, mas a um guerreiro vitorioso. Jesus Cristo vai vir novamente, não mais como um bebezinho numa manjedoura, mas um guerreiro vitorioso, em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus Cristo é Senhor. Amém. Jesus voltará, mas não mais como servo sofredor, como rei terrível, temível entre as nações. Ele vai voltar. E sim, nós temos acesso a esse leão, que é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Sim, desfrutamos da presença do guerreiro vitorioso, em profunda paz, no sono profundo do bebê na manjedoura. Sim, nós contamos com a paixão do terrível rei, porque ele também é servo sofredor. Jesus Cristo foi tudo por nós, para conquistar tudo o que nós precisamos: a presença de Deus. E quando Ele voltar, nós vamos vestir uma roupa especial. Quando Ele voltar, todos nós, que permitam-me, irmãos, homens, vestiremos um lindo vestido de noiva. Okay? É a metáfora que a Bíblia usa. Nós todos vestiremos um lindo vestido. Que vestido é esse? Versace? Reginas? Eu amo o trabalho da irmã, mas é infinitamente melhor. Apocalipse capítulo 19, versículos 6 a 8. Então ouvi uma como voz. Não está preocupado, então eu vou esperar. Apocalipse capítulo 19, versículos 6 a 8. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas,
como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Preste bastante atenção nesse versículo. Pois lhe foi dado, vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Os atos de justiça praticados no nosso meio nos foi dado. É a graça de Deus que nos compra, é a graça de Deus que nos santifica, é a graça de Deus que nos preserva, é a graça de Deus que nos deixa boquiaberta de tão grande Salvador. Ele lhe deu um vestido para as bodas do Cordeiro. Esse vestido se resume então na fé, na esperança e no amor. Na fé que nós guardamos a confissão, na esperança de que na fé que nós nos aproximamos do Senhor, na confissão que nós guardamos e no amor que nós nos estimulamos. Então nos preparamos para as bodas do Cordeiro, quando o noivo vier nos buscar. Irmãos, a história do Natal nos lembra do estágio que vivemos na história da humanidade. Nós desfrutamos de privilégios que profetas, de que muitos que proclamaram e creram na promessa sequer sonhavam. É no momento da história que vivemos que temos acesso à presença de Deus, mediante o sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. Ela é garantida, mas ela pode perder de ser desfrutada quando não mantemos fé, esperança e amor no nosso meio. Desfrutar da presença de Deus cria responsabilidades em nossa comunidade e oportunidades para a nossa mensagem. Proclamemos Deus conosco. Até o próximo estágio então da história, viveremos com confiança na obra e pessoa de Jesus, nosso Rei, Senhor e Salvador. E até o próximo estágio da história, viveremos numa comunidade marcada pela fé, esperança e amor. Isso sim é o verdadeiro espírito do Natal. Bem diferente da Coca-Cola, bem diferente de Globo, porque a nossa está alicerçada na obra da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Baixe sua cabeça por isso. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por tudo aquilo que Cristo Jesus conquistou por nós. Ele fez tudo aquilo que nós falhamos deliberadamente, aquilo que nós falhamos continuamente. Jesus Cristo foi perfeito em nosso lugar. Jesus Cristo é o nosso sacrifício, Jesus Cristo é o nosso sacerdote. E por causa da obra e da pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós entramos diante do Senhor, na Tua presença, e clamamos por graça e misericórdia, que o Senhor continue derramando sobre a nossa igreja, para sermos essa comunidade que fica evidente que o Senhor está no nosso meio. Porque nós nos aproximamos com fé, não em nossa performance, não em nossas preferências, mas nos aproximamos com fé na obra do Senhor Jesus Cristo. Que nós guardamos a confissão, nossa declaração de lealdade, de que existe apenas um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo. E que nós nos estimulamos em amor. Nós nos estimulamos em amor, às boas obras, nos reunindo com um propósito específico, não simplesmente porque é bom e gostoso, são subprodutos, ó Deus, de uma comunhão com o Senhor. Mas que nossos relacionamentos, ó Deus, deixem claro que o Senhor está no nosso meio. Abençoa-nos, ó Deus, conforme nós progressivamente caminhamos no mês de dezembro, aprendendo, ó Deus, várias implicações da mensagem do Natal, Deus conosco, que veio estar entre nós para conquistar a presença para nós, a presença de Deus para nós. E por fim, ó Deus, eu clamo por aqueles que são teus, mas que ainda não professaram fé no Senhor Jesus Cristo, que se de alguma forma teu Santo Espírito os incomodou, que esse incômodo não cesse enquanto essa boca não confessar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Amém.
Que a nossa comunidade cresça não apenas em número, mas no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, evidenciando o poder transformador, redentor do nosso Senhor, Rei da história. Menino Jesus, nosso Salvador. É no nome dele que nós oramos.